E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Eu crio alguns vídeos, algum conteúdo ali no canal Delphi na Veia. Também tem meu Instagram, Delphi na Veia também. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre versionamento de API, a pedido também, né? E para contribuir um pouco com essa festa, com essa comemoração de 1000 membros ali na comunidade da Hashload dentro do Telegram. E tá quase batendo já também, 1000 membros, 1000 inscritos ali no YouTube também. E a gente está só crescendo e só trazendo conteúdos bacanas para vocês. E hoje o nosso assunto é sobre versionamento de APIs. Como tratar o versionamento de APIs, o que é, né? O porquê ter uma API versionada dentro do seu sistema. Bom, enfim, vamos começar. Cara, eu acho que essa é uma boa definição do porquê fazer um versionamento de API, né? Nem sempre a gente cria as nossas próprias APIs nos sistemas que a gente desenvolve. Muitas vezes a gente tem que consumir APIs que outras pessoas criaram. E isso faz com que a gente caia nesse pequeno problema aí, que é quando as pessoas elas mudam a versão da API, mudam algum endpoint, mudam alguma coisa, e ela não trata de retrocompatibilidade, né? Então, ou melhor, nem é tanto retrocompatibilidade, mas eles não avisam que mudou, simplesmente vai ali, altera um campo, altera uma propriedade e tá tudo bem, e tá tudo certo. Ah, detalhe, eu vou passar um pouco aqui sobre um pouco de PowerPoint aqui para explicar um pouco mais teórico, mas depois a gente vai para a prática, beleza? Vamos lá. Então, voltando ao que eu estava falando, existe sim esse problema, né, sobre a gente consumir APIs de terceiros e acabar, né, encontrando problemas na hora de trocar algum campo, alguma coisa que precisou de ser alterada e nosso sistema simplesmente para, né? E para resolver isso, a gente tem alguns tipos de versionamento, tá, de API. Não é só um, tá? Existem outros. O primeiro, né, e o mais clássico deles é o subdomínio, né, uma API, um tipo de versionamento através do subdomínio, tem através do path e tem através da query string, são os mais clássicos, né, os mais normais. Aí existem outros também que a gente vai abordar também sobre eles, mas os mais normais são esses, o subdomínio, o path e o query string, tá? O subdomínio é uma coisa interessante, mas isso a gente não vai conseguir ver aqui, porque o subdomínio a gente tem que alterar essa API, né, essa versão da API, dentro do lugar que a gente faz o deploy, tá? Não é o caso aqui hoje. Então hoje a gente vai tratar sobre path, sobre query string e algumas outras coisas que a gente vai ver na frente. Então, o que eu estava falando sobre o subdomínio é um pouco sobre isso, ó. A gente vai ter lá nosso HTTP, HTTPS, né? Aí vai ter API V1, API V2, API V15, ponto minha API ou meu site, não sei, .com barra o nosso endpoint, que é clientes, serviços, produtos, sei lá. Aí vai da criatividade de cada um, né? Esse é um tipo de versionamento através do subdomínio. Tem também o versionamento através do path, que é o mais usado hoje, o mais recomendado, e é uma das coisas que a gente vai ver também hoje no código ali. Então, através do path, a gente tem esse tipo de versionamento, né? Seria o http barra API, barra minha API, o meu site.com, barra a versão da API, né? A versão do que eu estou querendo acessar, barra o meu endpoint, barra o meu recurso, né? Que seria o meu cliente. Também tem através da query string. Então, através da query string eu posso acessar também, né, http, API, minha API, o meu site.com barra o meu recurso e uma query string que eu chamei aqui de version 1.0, aí a criatividade que toma conta e pode ir até o infinito aí, beleza? E tem também o tipo de versionamento através do header, né? Através do header é um tipo de versionamento que não é muito usado, não é muito comum, mas a gente pode aproveitar pequenas coisas ali, tá? Então tem o versionamento através do content type, que a gente vai conseguir acessar isso também, através do header accept e através do header custom. O accept é onde a gente colocaria lá, por exemplo, application/json, isso é um accept, por exemplo. E o custom a gente pode criar ali dentro do header o nosso campo de versionamento, que lá na API a gente vai consumir esse campo. Então, por exemplo, ali, ó, um versionamento pelo header a gente teria o accept, né, no formato de accept, que seria API, né, http API meu site, minha API.com barra meu recurso.
E o accept, ele repara que nesse tipo de versionamento, a gente não altera, são os únicos tipos onde a gente não altera a URL de fato, beleza? Isso é muito legal, tá? Porque isso nos traz menos problema ali na quebra de código, mas também, aí a gente vai entrar depois em boas práticas, também entra num problema que a gente pode se confundir várias vezes. Então é um ponto também, e pelo que eu estava também estudando e conversando, cai nesse mesmo dilema, né, esse mesmo problema. Então vamos para frente. O lance nesse caso do accept, a gente poderia ter tem a URL que ela é intocável, ela não muda, e ela só vai mudar ali através do que eu vou colocar no header, né? Então seria application barra a versão da minha API, concatenado com o JSON, por exemplo, certo? Isso poderia ser um tipo. E um tipo de custom, né? O tipo custom seria eu criar uma nova chave dentro do meu header para falar qual que é o número da minha versão. Simples assim, seco, beleza? Bom, vamos falar um pouco sobre boas práticas para esse versionamento. Acho que uma boa provocação é você lembrar que quem está consumindo sua API também é um desenvolvedor. E ele também vai querer uma facilidade de acesso. Então acho que complicar e criar uma forma mais complexa para isso não é muito interessante, beleza? Então se preocupe-se com quem vai consumir sua API. Por isso que muitos dos tipos de versionamento não são muito recomendados, porque acabam criando uma certa confusão e não é tão legal, certo? Então a forma que eu mais recomendo, pessoalmente falando sobre o tipo de versionamento, é o versionamento via path, que é aquele que fica lá minhapi.com barra v1, v2, v15, sei lá, barra seu recurso. Esse é o tipo que eu mais recomendo, porque ele tá ali, tá na URL, é mais simples de ser visto, né? E além disso também você pode colocar no header uma customização ali para mostrar qual é a data, né, da API que você quer consumir, a data do último deploy dela ali, né, que seria a data da subversão dela. E aqui tem um exemplo, então, do path, como ele ficaria, né, com get ali, enfim, vai estar lá o http barra v1, v10, v15 barra recurso e a API version com a data dela ali embaixo, certo? Então esse é o modelo que eu recomendo em cima de boas práticas, mas claro, cada caso é um caso, beleza? E agora bora pro código então. Então beleza, eu já deixei aqui uma API criada, certo? E aí eu vou passar um pouco sobre cada tipo, né, que a gente conversou, para mostrar como funcionaria, né? Então uma API em Horse, né? Como seria diferente, né? Uma API em Horse. E aí eu criei alguns recursos aqui, né? Que seriam os controllers. Bom, para cada tipo. Então vamos começar pelo tipo aqui do path, né? O primeiro seria o substring. O subdomínio. Mas com o subdomínio a gente vai precisar de alterar lá dentro do nosso computador, enfim, do lugar que a gente for fazer o deploy, para ele sim apontar para a versão que a gente quer. Não é o caso aqui agora, então vamos pelo path, certo? Então aqui no path não tem muito segredo. Eu poderia colocar, eu criei aqui, né, então, vou voltar um pouco. Eu criei aqui as chamadas, né, eu coloquei o uso do Johnson, coloquei as chamadas para os meus métodos e iniciei a API na porta 9000. E aqui dentro do path, eu criei uma procedure principal e uma procedure V1 e V2, beleza? Do recurso de cliente, né? Vamos lembrar que a gente vai trabalhar essa API inteira com esse recurso cliente, tá? E aqui dentro desse método principal, né? Vamos chamar assim, eu criei a minha rota. Então, barra cliente, barra V1, barra listar. E aí ele vai chamar o método V1. E quando for a versão 2 aqui do meu path, ele vai chamar o método V2. Poderia fazer diferente? Poderia. Como eu vou trabalhar sempre com versões, né? Então vai ser V1, V2, enfim. Eu poderia aqui chamar um método chamado host, né? Então aqui dentro eu poderia colocar cliente barra V1, fecha aqui, ponto get, ó, e chamava tudo isso daqui, ó. Certo? E aí aqui eu poderia passar apenas o listar. Certo? Ou melhor, poderia passar aqui o V1 listar. E aí aqui eu passaria só o get V1, ó. Get, o post aqui para ele também.
Pronto, perfeito. Então, eu crio as minhas rotas, né, que eu quero. E aí, em cima dessas rotas, eu só chamo os métodos que eu quero que essa rota exista, né? Tipo, os métodos que existam nessa rota. Então, get, post, put, eu vou adicionando aqui, certo? Poderia fazer desse jeito também, se quisesse. Aí depois, pegaria tudo isso daqui e colocaria lá, ó, sei lá, V2 para esse método, certo? Não é o caso agora. Vou voltar como estava. Pronto, perfeito. Beleza. Então eu vou subir minha API. E aí eu tenho aqui o meu Postman aberto. Ó. Tá aqui. Criei uma collection aqui para essa apresentação. Então eu vou no primeiro aqui, que seria, ó, http localhost 2.9000 barra cliente barra v1, para alterar aqui para o v1, barra listar. Certo? Vou fazer o send. E ó, ele trouxe aqui, uma coisa que eu esqueci de comentar. O método v1 aqui do cliente, né, da versão 1, por exemplo, ele está trazendo no meu JSON só o nome e a versão, certo? Eu não fiz aqui acesso a banco de dados nem nada, porque é só uma coisa muito demonstrativa, então não tem necessidade. Então, a minha versão V1 está trazendo apenas o nome e a versão. A V2 ela está trazendo o nome, o CPF e a versão. Ou seja, em algum momento, né, o meu cliente, né, eu tenho um sistema que ele é usado por vários clientes, mas algum cliente aleatório, ele falou, olha, não tem como você adicionar um campo ali na sua API, eu preciso que o sistema ele tenha um campo novo. E aí você precisa adicionar um campo, só que o cliente, né, o concorrente, algum outro cliente que você tenha, ele não quer nenhum tipo de modificação em cima do sistema. Então, é um exemplo de como, né, e do porquê você adicionaria um campo novo dentro da sua API. Beleza. Então, explicações à parte. A gente tem então aqui na V2 o nome, CPF e versão. Beleza. Então, eu fiz a requisição aqui do V1, trouxe apenas o nome e a versão. E agora eu vou alterar apenas a versão para o V2. E aqui ele adicionou o meu CPF no meu retorno. Certo? Então esse é o modelo, é o tipo, né, do versionamento via path, beleza? Agora vamos para o modelo query string. Deixa eu parar aqui o Delphi, beleza? Vou aumentar um pouco a fonte aqui, tá? Lembrando, todos esses conteúdos aqui vão estar tudo no GitHub, tá? Eu vou colocar o link dele, eu vou mandar para o Vinícius ou para alguém que seja da comunidade Hashload, mas provavelmente como esse vídeo vai estar no YouTube, né, o link do GitHub vai estar na descrição para vocês pegarem lá, beleza? Ok, então vamos para o modelo query string, tá? Então, o modelo query string, o que eu fiz aqui, né? Eu tenho um método principal, que é o método cliente, só que, como eu não tenho uma diferenciação de URL, nesse caso, né? Porque o query string ele não precisa ser passado aqui na declaração da minha URL, né? Eu posso obtê-lo depois. Então, como eu não tenho essa diferenciação, o que eu fiz? Eu criei apenas um método chamado getClient aqui. E esse método getClient, o que ele faz? Ele verifica o que está vindo da minha query string, se é 1.0 ou 2.0, e ele encaminha para o meu método correto, né? Então, eu tenho aqui os 4 métodos, cliente, getClient, getClient V1 e V2. E o que o getClient ele vai fazer vai ser justamente isso. Ele vai verificar a minha query string para saber de qual tipo que é. Então aqui eu tenho até os dois tipos. Ó. Poderia pegar com itens ou ponto .field as string, né? Rec, né? Que é o request.query, que fala do query string, né? Se fosse parâmetros aqui, ó, seria os parâmetros implícitos na URL. Como nesse caso eu quero query string, então é .query. Aí eu pego o itens, né, aqui, o tipo do item que é o versionamento, version, né, e V1 e 1.0 ou 2.0. Vamos pro Postman para mostrar isso daqui um pouco melhor. Eu sei que a fonte vai estar um pouco pequena aqui do Postman, mas espero que vocês consigam entender, tá? Então seria o que? http localhost 2.9000 clientes listar. Ótimo, isso é o que existe aqui, né? Perfeito. Aí aqui em cima disso, depois do listar, eu coloquei barra, interrogação, version de versão, que é igual
2.0. Aí o próprio Postman, ele cria aqui dentro da aba de parâmetros, ele cria aqui, ó, version 2.0, certo? E é isso, justamente isso que eu quero pegar aqui no meu método getClient. Eu quero saber o que eu coloquei ali dentro da minha query string. Lembrando, a query string ela não é obrigatória para ser passada, tá? Então, considere isso daqui. Eu não adicionei isso daqui, mas verifique se existe esse campo aqui dentro do seu endpoint. Senão você retorna uma exception, retorna um 400, enfim. Não fiz isso aqui porque é só para teste por enquanto, tá? Só para demonstração até aqui da nossa apresentação. Beleza, então esse version ele vai verificar o que é, se é 1.0 ou 2.0, e eu vou passar para dentro desse cliente V1 ou V2 esses parâmetros aqui, para eles mesmos, sei lá, resolver o que eles querem fazer, né? O tipo de request e response que eles querem enviar. Quer dizer, o request é o que ele vai receber e a response que ele vai enviar. Enfim, vou colocar um debug aqui e vamos dar um F9 e testar isso no Postman. Eu vou colocar primeiro a versão 1.0 aqui, certo? Então, interrogação version igual 1.0. Beleza, já chegou aqui. Aí aqui eu vou ver o que é, ó. Então ele encontrou o version 1.0 e chamou aqui agora o meu método getClientV1, que criou esse JSON e vai enviar esse JSON serializado lá pro meu cliente, que o cliente no caso é o Postman, né? Beleza, então todos os retornos eles vão ser iguais, porque foi meio que Ctrl+C, Ctrl+V do JSON objeto que eu criei, mas quanto a isso não tem problema. E beleza, então 1.0 funcionou muito bem, retornou o esperado para mim, e agora eu vou alterar o meu version para 2.0 e espero que ele chegue aqui. Muito bem, chegou, tudo certinho. Então ele encontrou aqui, ó, a minha field, né? Vou até dar um Ctrl F7 ver se ele encontra, ó. Então ele encontrou esse query string, né, version, e o conteúdo que tem dentro dele é 2.0, e ele direcionou para o meu método getClient 2.0, onde criou esse JSON com o CPF, né? Lembrando que com o CPF é a versão 2.0, e serializou e já trouxe aqui para o meu cliente. Então tá aqui o meu retorno bonitinho, perfeito e show de bola. Beleza? Pronto. Então vamos continuar, né? Aqui também eu poderia fazer as rotas, tá? Só para deixar claro, eu poderia fazer as rotas aqui também, para facilitar, né, minha vida. Enfim. Seguindo aqui então, depois do query string a gente vai para o header. Então vamos para o header accept. Como é que funciona, né? O header accept, voltando um pouco aqui na nossa apresentação, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Então eu tenho o accept, que ele seria API/minha API ou meu site.com/clientes, e aqui eu poderia colocar o accept que eu quiser, né? Então application/ número da versão mais o JSON. O JSON aqui é escrito JSON mesmo, né? Porque o correto seria application JSON. Então voltando aqui para o nosso Postman, até, o que eu fiz aqui? Então na requisição, né? Lembrando, o header, as requisições, os versionamentos através do header, eles não alteram a minha URL. E isso daí é uma coisa boa, mas a gente já tinha conversado sobre boas práticas, né? Então ele não altera a minha URL. Então minha URL seria clientes/listar/accept. Eu criei ela assim e vou mostrar isso lá dentro do Delphi para vocês. E aqui dentro do header, eu criei um método, né, chamado accept. Criei uma field chamada accept, e o conteúdo dessa field seria application/v2 ou v1 JSON. Então, aqui tá v2, eu vou colocar v1 e JSON aqui, certo? Vou salvar isso e vamos ver isso lá dentro do Delphi. Meu método principal, então, ele tem /cliente/listar/accept, que foi o que eu coloquei aqui, né? E aí ele vai direcionar para esse método getClient. E esse método getClient, tá até faltando ele aqui, ó. Deixa eu até adicionar ele aqui já de uma vez. O meu método getClient, ele vai ter o método v1 e v2. E aqui dentro do método getClient, eu vou verificar o que está vindo do meu header. Olha lá, eu tenho aqui meu parâmetro, eu tenho minha propriedade de header dentro do meu método, eu tenho minha propriedade de header aqui. Então aqui dentro também tenho itens, e aqui eu procurei o método, a field accept, olha lá, certo? Que eu passei aqui dentro do Postman.
E aí eu verifiquei que o conteúdo dela, né, application v1 JSON, application v2 JSON, e aí ele encaminhou a requisição tanto para o v1, tanto para o v2, certo? Então vamos fazer um teste aqui. Eu vou subir minha API. E beleza, ó, eu vou fazer o send aqui e já trouxe para mim o resultado, ó. Chegou aqui nome e versão. Vou colocar um breakpoint aqui para ver. Beleza, chegou. Então ele verificou que o conteúdo desse accept, que é o v1 JSON, application barra v1 JSON, encaminhou para o método correto e vida que segue. Agora eu vou alterar aqui para v2 JSON, olha só. Vou fazer o send e aí ele encontra o segundo método e encaminha para meu outro método trazendo o meu CPF. Certo, pessoal? Então, assim, reparem que a questão do versionamento de API é algo bem até simples, certo? Mas tem que ser feito com cautela, tem que ser feito sabendo de forma bem clara quem são os seus clientes, para que não quebre, para que tenha uma certa retrocompatibilidade. Né? É importante isso. E o versionamento de API, ele traz essa flexibilidade de você poder criar recursos novos para um cliente específico que quer alguma coisa nova, e para o que já está usando, que está ali parado, não quer atualização nem nada, ele continua a vidinha dele ali, tá tudo bem, não tem problema. Então vamos para o nosso último modelo aqui, nosso último tipo, que seria o Header Custom. Vamos olhar aqui dentro do Postman como é que é. O Header Custom nada mais é do que a cópia do Header Accept, só que ao invés de usar a chave Accept aqui dentro do Header, eu criei uma chave nova chamada Version. E aí essa chave eu falo qual que é, por exemplo, V2, V1, V15, enfim. Aqui tá V2, eu vou colocar V1. E aqui dentro do Delphi, o que eu fiz? O padrão, né? A única coisa que eu mudei aqui, se vocês repararem, é que o método, a rota, né? O recurso seria accept, né? Cliente listar accept. E no header custom seria cliente listar custom, certo? Para não dar duplicidade, porque não daria certo. E aí ele tem esse método getClient também, padrão, onde ele vai verificar aqui dentro o header, e agora não vai verificar mais o campo accept, né? Ele vai verificar o campo, ele vai verificar o campo version. Então V1 ou V2 ele encaminha a minha requisição para os métodos corretos. Então vamos subir essa API aqui. Beleza. E agora tá aqui version, né? Version V1. Vou mandar um send. Ótimo, trouxe meu retorno aqui. E agora eu vou pro V2, vou mandar um send e perfeito. Trouxe meu retorno com o CPF também. Beleza? E é isso daí. É isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu passei por quase todos os tipos de versionamento. Tenham sabedoria, tá? Tenham sabedoria para conseguir discernir qual que é o melhor no seu caso. O versionamento, ele, igual eu disse, né, ele vem para auxiliar, ele vem para manter os seus clientes, ou melhor, manter um único executável, ou uma única API, ou um único microserviço em pé, para vários tipos de clientes diferentes, vários clientes, o cliente que não quer pagar uma atualização, o cliente que quer pagar, mas não quer uma coisa muito agressiva, enfim. Não se prendam só a uma única API, né? Criem microserviços, tenham isso também em cima dos seus microserviços, o versionamento, que vai ajudar bastante vocês, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui. Então eu quero deixar aqui meu muito obrigado a todo mundo da Hashload, né? A toda a nossa comunidade que é muito forte, que tem trabalhado muito, que tem se esforçado muito para trazer conteúdo de qualidade, trazer esse framework excepcional, que quebrou paradigmas total, né? Então todo mundo está aqui, tá ligado disso. E me sigam lá no Delphi na Veia, né? Eu espero que vocês gostem do conteúdo que eu trago lá, um conteúdo com bastante carinho e muito humor, né? Que eu gosto bastante. Também tem meu LinkedIn, fiquem à vontade para se comunicarem lá, se conectarem e se quiser mandar uma mensagem, enfim. Tem o YouTube também, que é o YouTube do Delphi na Veia, muito mais voltado a back-end mesmo e mobile, tá? É um conteúdo que eu gosto bastante. E meu e-mail, para quem quiser aí mandar um e-mail, enfim, tá aí meus contatos, certo? Então é isso, pessoal. Obrigado a todos, obrigado quem ficou aqui até agora para assistir. E vamos para frente que tem muita coisa para acontecer ainda. Um abraço a todos, valeu e tchau.